Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que o docente irá ver o vídeo. Respondo pelo nome de Arlejo Alexandre, do curso de Gestão Empresarial. Irei falar da norma 22, que fala de ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Primeiramente, nesse trabalho, irei falar ou resumir um pouco o que seria um ativo não corrente detido para venda. Irei falar da sua importância, irei falar das suas vantagens e as desvantagens, ou como melhorar um ativo corrente detido pela venda. Na estrutura da apresentação temos os objetivos, temos a classificação dos ativos não correntes detidos para venda, temos a mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda, temos a apresentação e divulgação e temos caso prático. Dizer que o objetivo desta norma é de estabelecer o procedimento para a contabilização de ativos detidos para venda e a apresentação e divulgação de unidades operacionais descontinuadas. O que seria um ativo não correntes detidos para venda? Ativos detidos não correntes para venda, segundo a norma 22, elas são ativos ou grupo de ativos que as empresas pretendem vender e já não pretendem utilizar no seu negócio. Temos alguns critérios que diz estar disponíveis para a venda. Elas estão disponíveis para a venda imediata nas condições habituais do mercado, e temos as vendas dentro de 12 meses após a data de classificação. Onde temos um exemplo de um imóvel que a empresa decidiu vender, ou um equipamento que já não será utilizado, que está em procedimento de vendas. Temos uma subsidiária ou unidade operacional a ser alineada. Temos aqui a classificação dos ativos não correntes como detidos para a venda. Os ativos não correntes que estão para serem abandonados, estes devem ser classificados como não correntes detidos para venda quando a sua quantia é registrada ou for recuperada essencialmente através de uma transação de venda em vez do uso contínuo. Dizer que o tratamento contabilístico deixa de ser amortizado e é mensurado pelo menor, e entre o valor contabilístico é o justo valor menos custos de venda. Se o justo valor for menor, registra-se uma perda por imparidade.
Ao apresentar esses ativos separadamente nas demonstrações financeiras, temos que dar a clareza aos utilizadores sobre as intenções de vendas e ativos que fará fora do uso normal. Irei falar um pouco sobre a importância dos ativos não correntes detidos para venda. Segundo a norma 22, ela é uma transparência correta que está apresentada da realidade econômica da empresa, e temos alguns pontos onde reflete a intenção de gestão, mostra que o ativo já não faz parte das operações normais da empresa e indica as decisões ou estratégias como alineação de ativos ou reestruturações. Dizer que melhora a apresentação das demonstrações financeiras ao separar estes ativos aos utilizadores, a entender melhor quais ativos estão em uso e quais serão vendidos. Isso evita que os ativos inativos sido como a imparidade a qualquer redução inicial ou posterior do ativo ao justo valor menos aos custos de vendas. Irei falar um pouco sobre as vantagens dos ativos não correntes detidos pela venda. Temos a maior transparência, onde separativos que a empresa já não utiliza nas suas operações normais, facilitando a leitura das demonstrações financeiras. Temos melhorar a informação para os decisores, investidores, gestores, credores, que conseguem ver que certos ativos serão convertidos em dinheiro e em breve, o que melhora a percepção de liquidez futura. Temos a avaliação mais realista. Ao ser mensurado pelo menor entre o valor contabilístico e o justo valor menos custos de venda, evita-se manter ativos sobreavaliados. A melhoria na análise financeira ao retirar esses ativos do grupo de ativos operacionais aos rácios financeiros. Temos exemplo de uma rentabilidade dos ativos que tornam-se mais fiéis a realidades operacionais. Temos a redução de encargo, uma vez que são classificados como detidos para a venda, que deixam de ser amortizados, evitando encargos desnecessários. Se a venda for iminente. Como melhorar um ativo não corrente detido para a venda? Para melhorar um ativo não corrente detido para a venda,
significa maximizar o valor recuperável desse ativo e agilizar o processo de venda, onde temos que preparar bem o ativo para a venda, a manutenção e limpeza. Temos exemplo de imóveis ou equipamentos. Temos a documentação em ordem, como registro de propriedades, manuais, histórico de manutenção. Temos a avaliação realista, obter a avaliação independente para estimar corretamente o justo valor que reduz o risco de imparidades desnecessárias. Rever frequentemente a classificação se a venda deixa de ser provável ou deve reverter a classificação e voltar a tratar o ativo como não corrente. Evitar perdas por atrasos. Quando mais tempo um ativo fica parado, maior o risco de desvalorização ou deteriorização. O objetivo é de garantir que o ativo vendido ou com o melhor valor possível e dentro do prazo esperado ou financeira da empresa. Irei falar sobre a mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para a venda. Temos alteração num plano de venda que deve ser mensurado quando a sua quantia é reconhecida antes de ativo ser classificado como detido para venda, ajustada de qualquer amortização ou revalorização que teria sido reconhecida se o ativo não tivesse sido classificada como detido para venda. A sua quantia recuperável à data de decisões posterior de não vender. Refalar um pouco sobre a apresentação e divulgação. Na apresentação das unidades operacionais descontinuadas, uma quantia única na DR compreendendo o total. Uma quantia analisa de quantia referindo os fluxos de caixa, os líquidos atribuíveis a atividades, a quantia de rédito proveniente de unidade na DR compreendendo o total. Uma quantia analisa de quantia referindo os fluxos de caixa, os líquidos atribuíveis a atividades, a quantia de rédito proveniente de unidades operacionais em continuação e descontinuadas atribuíveis aos detentores de capitais. Temos divulgações adicionais. Como devem ser divulgados? Uma descrição do ativo não corrente, uma descrição dos fatos e circunstâncias da venda, se aplicável,
o segmento em que um ativo não está apresentado. Temos um caso prático que diz que em junho de 2018 a empresa Ala decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se que o preço de venda será de 400 mil meticais, não existindo quaisquer custos de vendas associados. Em agosto do mesmo ano, estavam reunidas todas as condições necessárias para a venda. Em 31 de junho de 2018, o saldo contabilístico, evidenciando nos ativos tangíveis, era de 600 mil meticais e assim era composto. Temos um caso prático, o valor de aquisição, o valor de 1.200.000, temos a amortização acumulada, valor de 600 mil meticais, temos o valor líquido atribuído